Fortaleza que anunciou mais um jogador hoje, o quarto reforço já para essa temporada, e é um zagueiro canhoto que atua pelos dois lados, Tomás Cardona. O Leão do Pici fez contrato com o jogador até 2026, adquiriu 100% dos direitos do atleta e vai pagar ao Defensa e Justiça $625 mil, corresponde a mais ou menos 3 milhões de reais. Ainda dentro do contrato, existem metas que, caso o jogador cumpra, Fortaleza vai ter que pagar mais $200 mil à equipe do Defensa e Justiça. O Vojvoda já conhece o jogador, que também já atuou com Tomás Pochettino anteriormente no próprio Defensa e Justiça, time que ele defendeu até esta temporada passada e que era o capitão da equipe. Além disso, aconteceu também a apresentação do goleiro Santos, aqui no PC mesmo, na tarde de hoje. Ele fez o seu segundo treino com a camisa do Fortaleza e disse que está um pouco difícil se adaptar ao sol aqui do PC, ao treino intenso do Vojvoda, mas garantiu que durante os próximos dias já vai estar 100% para poder estrear defendendo a camisa tricolor. Marta Negreiros, Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Valeu, Martíssima. O Santos está sofrendo com o sol, que é quente, meu amigo Vladimir Marques. Mas essa não é a única preocupação dele, não. Ele vai disputar a posição com o João Ricardo, que terminou o ano bem no time do Fortaleza, mas o Santos já está regularizado. Tá no bid, tá legal, pode até estrear contra o Horizonte nesse sábado. O Vojvoda vai ter que fazer uma escolha. Quem você acredita que ele vai escolher para essa estreia da temporada? Santos ou João Ricardo? Olha, André, pela inatividade do Santos, eu acho que o Santos praticamente não jogou no segundo semestre pelo Flamengo. Então, eu acho que ele vai manter o João Ricardo. Acho que ele vai dar um tempo pro Santos treinar, né? Não fez nem uma partida no Brasileirão do retorno no Santos, né? Então, eu acho que o Vojvoda vai com o João Ricardo no começo da temporada. E, obviamente, de acordo com os treinamentos, você vai avaliar realmente se o Santos pode estar no melhor momento ou se o João Ricardo deve continuar. Mas, com certeza, André, para começar, tem que começar com o João Ricardo. O João Ricardo, ele terminou muito bem a temporada, como você falou, né? E eu acho que ele até por meritocracia, né? Ele começar o ano como titular no Fortaleza. Mas o Santos é um grande goleiro, né? Ultimamente, o torcedor do Fortaleza tinha pegado no pé, né, da contratação do Santos, mas eu acho que ele é um grande goleiro. E com certeza vai brigar sim com o João Ricardo pela vaga de titular. Eu acho que são dois grandes goleiros que o Fortaleza tem no elenco. E quem ganha é o tricolor, né? Porque tá bem servido nessa posição. Saiu o Fernando Miguel, chegou o Santos, acho que indiscutivelmente teve uma subida de nível técnico aí, né? Até pra brigar com o João Ricardo mesmo, que era o titular absoluto. Certamente. O Fernando Miguel é um bom goleiro, né? O Fernando Miguel que foi pro Ceará é um bom goleiro, deve ser titular absoluto no Vovô. Sim. Mas realmente o Santos é um goleiro de outro nível. A gente lembra que o Santos ele é campeão da Libertadores, né, pelo Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Sul-Americana, pelo Atlético. Ou seja, é um goleiro que já foi convocado para a seleção brasileira, ou seja, é um goleiro que está em outro nível. Campeão olímpico. É um grande goleiro, exatamente. É um grande goleiro. O currículo dele é excelente e acho que até quando ele vai pro Flamengo, ele vai com uma perspectiva muito boa, porque tinha feito uma passagem muito boa no Atlético Paranaense. E meu amigo Vladimir Marques, Tomás Cardona é o novo reforço do Fortaleza. Até estava falando hoje no Jogada Segundo Tempo, como é interessante o movimento do Fortaleza de buscar o capitão, não é um jogador qualquer, o capitão do Defensa e Justiça, que foi vice-campeão da Copa da Argentina, que foi semifinalista da Copa Sul-Americana, e como nós estávamos conversando ali na redação, Vlad, achei muito interessante o que você já falou. O Defensa tem essa característica de revelar bons jogadores e também treinadores, né? E o Tomás Cardona, de 28 anos, chega com essa perspectiva também de brigar por posição ali com o Tite. Acho que não é um jogador que vem só para ser reserva, não. Olha, André, eu digo mais, eu acho que ele vai ser titular do Fortaleza. Ele é um bom zagueiro, né? Eu lembro no ano passado, a gente acompanhando a Copa Sul-Americana, e o Defensa enfrentou a LDU para disputar, para ver quem fazia a final com o Fortaleza. E aqui a gente acompanhou os jogos na redação lá em cima, e é um grande zagueiro, né? Como a Marta falou no boletim, era o capitão do Defensa, né? E é um jogador que realmente tem tudo para ser titular do Fortaleza. Quando você é capitão, André, geralmente você tem uma liderança dentro de você, né? Um cara que comanda a defesa. Eu acho que ele tem tudo para ser titular, né? A segunda experiência dele fora da Argentina, ele tinha jogado, né, no Las Palmas da Espanha, mas que realmente é um bom zagueiro. Como você falou, André, o Defensa, ele é um clube pequeno da Argentina, mas é um clube emergente, né? Tem um empresário muito influente lá, que ele contrata muitos jogadores jovens, né, coloca no Defensa, e muitos treinadores também, tanto é que o Vojvoda passou por lá, né, o BKSS também passou lá, o Rodrigo Coca também passou, o Crespo também foi treinador do Defensa, ou seja, são muitos treinadores de destaque do futebol argentino que já estão ali, né, espalhados pelo mundo. O Crespo treinou o São Paulo também recentemente, e que é um trabalho de muita captação de jogadores, né, e é um clube, como não tem pressão, né, de torcida, claro, o estádio lá é um estádio pequeno, cabe 10 mil pessoas, está sempre lotado, é um caldeirão, mas não é um dos times mais tradicionais que tem muita mídia. Então, dá para fazer um trabalho muito interessante lá. Os treinadores têm tempo para trabalhar, têm tempo para montar as equipes, né? Captação de jogadores. E o Defensa sempre revela grandes jogadores e, né, o Cardona é um deles. Eu acho que o Fortaleza foi
muito bem no mercado, né, para substituir o Alexander Barbosa, né, que realmente não deu certo e foi pro Botafogo, era a primeira opção, né, do Fortaleza, mas é um bom zagueiro, André. Eu tenho certeza que ele vai ser titular. Vlad, até mesmo com a temporada que o Tite fez? Acho que sim, André. Eu acho que ele vem para ser titular. Como eu falei, é o mesmo pensamento que eu tenho em relação ao Santos e ao João Ricardo. Eu acho que o Tite começa como titular do Fortaleza, mas acho que no decorrer da temporada, eu acho que vai ser natural que o Cardona ele ganhe a titularidade. Pois tá aí, o Vlad acreditando nessa titularidade do Cardona. Eu também acho que ele não chega para ser reserva não, mas pelo menos o Tite jogando a bola que jogou esse ano, eles vão pelo menos se alternar. Porque o Tite fez uma ótima temporada, mas o Cardona é muito bom zagueiro também. E ainda nesse tema, sistema defensivo, Vlad, eu te pergunto com as opções que o Fortaleza tem hoje no elenco atual. Para quem está nos acompanhando no nosso canal Jogada no YouTube, pode ver na tela as opções que o Fortaleza tem de zagueiros no seu elenco atualmente. Tite, Brites, Benevenuto, Tomás Cardona e 2 asteriscos para Bruno Melo e Tobias Figueiredo. Por que 2 asteriscos? Porque o Bruno Melo foi incorporado ao elenco esse ano, mas teve até negociações em outros momentos, poderia sair do Fortaleza, mas num primeiro momento deve permanecer. E o Tobias Figueiredo, a informação da Marta é de que o Tobias Figueiredo não esteve no PC nem hoje e nem ontem, portanto deve estar de saída do clube. Mas com esses nomes que até agora, de momento, são os jogadores que oficialmente possuem contrato com o Fortaleza, tá bom pra começar o ano? Olha, André, fora esse asterisco, né, que você falou dos 2 jogadores, né, o Tobias tem proposta da MLS, né, se eu não me engano. Sim. Da MLS, então pode ser emprestado. Né, e o Bruno Melo, que fez uma boa temporada pelo Goiás, é um jogador que tem história no Fortaleza. A gente não sabe até que ponto o Vojvoda pensa em utilizá-lo, mas tá bom para começar. Eu acho que o Tite, o Brites e o Cardona, eles estão muito na frente. Né? Os três estão muito na frente. O Benevenuto, né, chegou até postar uma questão muito enigmática ali, querendo mais oportunidade e tudo. Foi. Porque é um bom zagueiro, mas que realmente no ano passado não teve tanta chance assim. Mas eu acho que o Tite, né, o Brites, né, e o Cardona, eles estão muito na frente, né, para essa disputa, né, na zaga do Fortaleza. Mas o Benevenuto é um bom nome. Eu acho que para reserva ele é um bom zagueiro. A gente não sabe a ambição dele, né, se ele vai se contentar com isso, Sim. se ele vai querer sair. Mas ele é um bom zagueiro, sim, um bom nome também. Né? O Fortaleza tem 4 bons nomes aí. Tem que ver só essa questão mesmo do Bruno Melo, né, e do Tobias Figueiredo, ver se realmente eles vão compor o elenco. Se os dois eles não forem compor, o Fortaleza vai ter que contratar mais um ou subir algum zagueiro, né, da Copinha. É verdade. Inclusive, o Fortaleza fez uma boa campanha na Copinha. Acabou sendo eliminado pelo CRB, mas teve bons valores, acho que principalmente do meio pra frente. Começando pelo Vinícius, que era o volante, primeiro volante, bom jogador, de muita imposição física, jogador de intensidade na marcação. Você teve o Kevin Andrade, que pra mim foi o grande nome da Copinha do Fortaleza. Um meio-campista muito interessante, joga de uma área a outra, ajuda defensivamente, chega à frente, marca os seus gols, dá assistência. O Cauã, que já estava nos planos de ser integrado ao elenco profissional do Vojvoda, assim como o Amorim, que fez parte do elenco no ano passado. No ataque, Yarley e Caio Dantas, o Yarley, artilheiro do Fortaleza na Copinha. Então tem nomes aí interessantes que devem compor o elenco do Fortaleza bem em breve. Agora falando um pouco mais sobre o Tomás Cardona, Vladimir, é um zagueiro canhoto. O Vojvoda queria um zagueiro nesse perfil, que além dessa questão da liderança que destacou o Vladimir Marques, hoje eu pude conversar com um colega argentino, um amigo argentino, jornalista que cobre o Defensa e Justiça, o Marcos Sittner. E eu perguntei a ele características, como é que joga, o que é que ele poderia falar do Tomás Cardona, novo jogador do Fortaleza, e ele falou que era um jogador que tem até técnica, que tem essa capacidade de construção de jogo. Ele é um zagueiro que tem um bom passe. Quando eu digo bom passe, não é só aquele passe lateral, mas ele tem um bom passe vertical, capacidade de acelerar o jogo. É um jogador que tem essa questão da liderança, um jogador bom na bola aérea defensiva, que esse é um detalhe que eu acho que é importante, porque é um dos pontos que pesa até contra o Tite, repito, fez uma grande temporada, mas ele não é um cara muito forte no jogo aéreo. Ele tem esse ponto aí como um aspecto que o torcedor até pega no pé dele às vezes, porque ele não é um jogador de muita impulsão, ele não é um jogador que marca muitos gols, ele não é um cara que vence muitos duelos pelo alto. Já o Cardona tem essa característica. Então é interessante ver esse movimento do Fortaleza de buscar um jogador que era um capitão, uma peça muito importante do time, e que mostra, Vladimir, essa questão econômica, né, de como os times brasileiros tem, por conta da situação cambial, a capacidade de levar vantagem. O Ceará, por exemplo,
trouxe jogadores da primeira divisão de outros países. O Ceará trouxe o Jorge Recalde do Newell's Old Boys. E o Newell's queria ficar com o Recalde. Trouxe o Facundo Barceló, que foi destaque no Guarani do Paraguai. Trouxe o Facundo Castro, que foi um dos principais jogadores do campeonato chileno, foi o líder em assistência. E o Fortaleza também ampliando a sua visão de mercado, trazendo jogadores. E essa questão econômica, né, Vlad? É impressionante como acaba pesando. Fortaleza contratou o Tomás Cardona por 3 milhões de reais. Se a gente for ver, ele vendeu o Romarinho pro Sport por mais do que isso. Então você contrata um zagueiro para ser titular por um preço completamente acessível. André, faz muita diferença sim a questão cambial, na questão da moeda, né? A crise econômica na Argentina, a questão do peso, né? Eu acho que o jogador argentino, ele vê o mercado brasileiro, vê uma grande oportunidade, né? Claro, jogar no futebol brasileiro é muito atrativo, mas principalmente em ganhar bem mais. Né? Eu lembro que a gente, no começo do ano, ou no fim do ano passado, a gente estava repercutindo a entrevista que o Lucero deu ao Diário Olé, né? E o Lucero falou lá pro repórter do Olé que dificilmente volta a jogar na Argentina, porque os clubes, eles, se for Boca Juniors, River Plate, até tem condição de pagar o que ele ganha hoje no Fortaleza. Mas se não for esses times gigantes do país e que tem uma condição econômica melhor, é praticamente inviável. Ou seja, os nossos clubes, né, os clubes cearenses, né, até os clubes médios do Brasil, eles têm conseguido tirar destaque de grandes clubes de outros países, né, principalmente por causa da moeda. E que são jogadores, André, que custam mais barato, vêm ganhando bem aqui no Brasil e pode ter um custo-benefício espetacular. Exatamente. Né? Eu acho que a gente lembrou, se Fortaleza fosse contratar um zagueiro brasileiro do nível, né, do Tomás Cardona, provavelmente esse jogador ia custar muito mais. Seria bem mais caro. Bem mais caro. Então, você ter um olhar para o mercado sul-americano, ver esses destaques, esses jogadores que eles podem, né, caber no seu bolso, caber no seu orçamento, é muito importante você ter essa vivência de mercado, né, saber contratar, e é isso que os nossos clubes estão fazendo. Eu acho que Ceará e Fortaleza estão no caminho certo, né, na contratação desses jogadores. O Tomás Cardona, inclusive, ele foi companheiro do Alexander Barbosa no próprio Defensa e Justiça. Eles jogaram juntos, salvo engano, em 2016 ou 2017. Mas eles tiveram uma passagem juntos. Fortaleza não trouxe o Alexander Barbosa, perdão, mas trouxe o Tomás Cardona como seu novo reforço.